Aí foi emocionante. Ali a ficha caiu. E você, Gordão? E você, Diogo? Você é louco aí. Foi emocionante, hein, mano. Ganhar a Copa do Brasil e na sequência já emendar uma Libertadores pra nós aí que tava começo de torcida, você tá ligado, né? Nós tava no nós começo, conheceu né, em mano? 2004, Nós tava no mano. começo. Primeira vez que nós trombou foi em 2004, eu e o Luquinhas. E puta de um grupo, né, mano? Você vai disputar uma Libertadores pela primeira vez na história. Puta de um campeonato, né? Aí você pega o Cerro Porteño, que é querendo ou não, um time tradicional. Deportivo Palmeiras. Táchira, né? E os Porquinhos. Que querendo ou não, também é um time tradicional de São Paulo e vem forte, né, numa Libertadores. Luquinha, desculpa a interrupção. Rapaziada, pra quem tá ligando o YouTube aí, que deu uma travadinha, nós estamos começando agora o programa. Então, a gente aqui já conversou, mas começamos de novo aí, Luquinha. Dá um salve pra galera. Salve, salve, rapaziada. Boa noite. Estamos no ar com mais um Papo de Andreense, né? Um dia especial, 20 anos de Libertadores da América. É isso mesmo. Vamos que vamos, né? A gente falou do nosso jogo, né? Sábado, 0x0, que pra mim foi bom, né? Vai estar passando aí, ó, defesaça do Carlão. Nesse momento, cruza os... Cobrança, mas 5 defesas aí, fenomenal. E tamo vivo aí, né não, Mal? Fala aí. Enquanto a gente acompanha aí, primeiro, boa noite todo mundo. Deu esse começo diferente aí porque a gente já vinha começando aqui na gravação, mas deu um probleminha para carregar o YouTube. Dá as boas-vindas aí ao Roberto, Fábio, Diogão, o rei da galáxia. Hoje a gente está aqui para falar dessa data especial que foi pouco lembrada, né, por todo mundo aí. Achei que poderia ter alguma coisa em especial, mas começando falando dessa partida, lembrando que a gente tem o jogo de volta quarta-feira às 3 horas da tarde. Quem puder comparecer, sabemos que é um horário difícil, mas que seria legal. E vamos aproveitar, JP, joga na tela aí os nossos patrocinadores, pode estourar na tela. Estamos aí com o pessoal do Fanáticos da Várzea, que daqui a pouco a gente vai fazer a nossa votação aqui do craque da rodada. O Zorba, querido torcedor do Santo André, aí que lançou Sombras de Azinheda, para quem gosta de livro de ficção, falando sobre ficção ou realidade, na verdade, ele brinca com isso aí, né? Que são os crimes do mundo empresarial. Rubão e o Centro Esportivo, que tá aí dando uma força pra gente também. Tudo que você precisar de material esportivo tá lá com o Rubão, a loja dele fica ali na Presidente Carlos de Campos, bem no centro. E o pessoal da Dom Capone, a partir da semana que vem a gente vai sortear outro rodízio aí, vamos acertar direitinho. O ganhador, depois também a gente até precisa produzir esse conteúdo do nosso amigo que ganhou, que vai lá pegar o seu rodízio. E pra quem perdeu, né? A gente tava falando da sensação de jogar uma Libertadores, mas... Peraí, você tá esquecendo, irmão. A gente tem que começar tudo de novo aqui, que a gente já fez o sorteio, ele não tá lembrando. Semana, né? Bom, vamos falar então. Seu voto pro craque do jogo. Carlão. Jogão. Carlão também. Roberto. Carlão, indiscutível. Voto no Kleina. Carlão. Carlão também, né? Então tá aí seu prêmio, ó. Uma partidaça salvando nós. Acho que, mano, pela terceira partida seguida, assim, fazendo uma partida fenomenal. Luquinha, solta a voz aí então. 20 Então, anos de Copa Toyota Libertadores da América. Voltando falando da Libertadores, né, mano? Quando nós estava conversando aqui, perguntando qual foi a sensação, como que a ficha caiu, né, mano? Porque você é campeão de uma Copa do Brasil, um puta de um campeonato, né, mano? Importante. Em cima dos mulambos, lá no Rio de Janeiro, tá ligado? E no momento ali, acho que todo mundo falou, pô, campeão, mas não bateu aquela ficha de, pô, vamos jogar uma Libertadores, né? E como que foi cair, Roberto? Como que foi cair essa ficha pra você? Falou, pô, agora nós vai disputar uma Libertadores, né, mano? O Santo André vai jogar uma Libertadores, mano, É verdade, então. Pela consequência do título da Copa do Brasil, acho que ninguém imaginava tudo a situação, porque nós vínhamos numa Série B de Campeonato Brasileiro e ganhamos a Copa do Brasil e, em consequência, veio a Taça Libertadores. Então, é um negócio muito gigante para o Santo André absorver tudo isso, né? Então, você vai ter que montar um elenco para disputar a Copa Libertadores da América. Teve um grande problema, não sei se vocês estão lembrados, que foi a reestruturação do Bruno José Daniel. Nós não tínhamos nem a mínima capacidade. Houve até uma polêmica na nossa participação na época, não sei se o pessoal está lembrado, porque como o Bruno
quando não reunia condições, muito se cogitava na época do Santo André nem ser eliminado da competição. E outro motivo também era que o Santo André estava disputando Série B do Brasileiro. E na época disseram que no regulamento não permitia. Então, para a gente foi uma preocupação muito grande, né? Mas aí acabou que no ano seguinte acabou dando tudo muito certo, né? O Santo André conseguiu manter uma estrutura muito boa para a competição e participamos, né? Com um gostinho que eu acho que poderia até ter ido mais adiante, né? Então, para a gente foi um motivo de alegria, lembrando que o nome do Santo André na disputa da Libertadores elevou num patamar acima ainda do que já era conhecido. Então, para a gente foi um motivo de orgulho que até hoje o Santo André, o peso dessa camisa, devido a essas competições que o Santo André participou. E muito orgulho, porque igual eu comentei, né? Foi um grupo muito difícil, né, mano? Um grupo com muito time de tradição, como o Deportivo Táchira, o Cerro Porteño e o Palmeiras, né, mano? E você não classificar foi o motivo de um gol, né? Eu não lembro Foi muito. um ponto. Um ponto. Foi um ponto, né? Então, tipo assim, um time que bateu no Palmeiras, no Brunão, 2-1, tô até com os resultados aqui, mas estreou no dia 2/3. Foi isso? Ó, Luquinha, só um minuto. Pode estourar na tela aí pra rapaziada ver, ó. Quando o Roberto falou a questão dificuldade da estrutura para montar, né, para a Copa Libertadores. Então o Santo André teve que fazer toda essa estrutura metálica atrás do gol, que não foram utilizadas. Literalmente para inglês ver, né? Que não foram utilizadas em momento nenhum, né, essas estruturas, mas era obrigatório para você ter a capacidade do estádio. Houve uma grande reforma do gramado também, pela primeira vez que o gramado do José Daniel, para quem não lembra, era um gramado horroroso. Então houve vários benefícios na época, né? Você teve toda essa reestruturação aí de gramado. Roberto, só um minuto. Aquilo ali, Doug, você que era jovem, na anterior, chama Orelhão. Era um lugar que as pessoas usavam para fazer, não tinha celular, então a galera usava aquilo ali para discar. As rádios chegaram a usar. Sim. Ô, Mal, você falou Doug, o Doug tá ali atrás, aqui é o Henrico, pô. O que aconteceu? Tava falando para ele lá. E o Rico comentou um negócio aqui, né? Nós aqui mais antigo, né, que acompanhou a Libertadores, que saudade de ver o Brunão, né, mano? Marquise, Que né? saudade de ver o Brunão, né, Essa mano? Marquise, acho que muito sente aí falta dessa arquitetura do Brunão, né? Hoje a gente tem problema, né, que tem que tomar chuva, sol, Tá calor, jogo, tomar sol, um tá calor chuva, absurdo, Série A2, e a gente com essa estrutura maravilhosa, hoje, infelizmente, é só foto mesmo, Jogo né? no horário 3 da tarde, que é muito bom, né? Aí ajuda muito, né, mano? O Santo André estreou dia 2/3 contra o Deportivo Táchira. Lá, perdemos de 1-0. E o jogo às 3 horas. Jogo às 3 horas. Reclama aí. Fala aí pra gente. Não, mas o jogo não foi às 3 horas, não. Tá marcado O jogo assim, foi né? às 9h45. Pra nós foi mas à é noite, horário né? de Brasília aqui, lá que se... Depois, em casa, jogamos, empatamos 2-2 contra o Cerro Porteño. Eu acho que é aí que fez uma diferença de nós não classificar. Mas beleza, tranquilo. A vitória que faltou. Mas eu acho que o primeiro jogo foi o mais importante, que eu acho que é o nervosismo da estreia. Não, sim, com nos certeza. atrapalhou. Eu acho que dava Lógico. pra ganhar lá fora, né? O Cerro era um jogo parelho, né? Eu lembro que a gente começou perdendo. Acho que foi 2 gols do Roque Santa Cruz, se eu não me falha a memória aqui. Depois a gente empatou, buscamos o empate ali, né? Mas foi importante o resultado, mas daria pra ter ganho em casa também. E depois da terceira rodada, fomos no antigo Palestra Itália enfrentar o Palmeiras, onde saímos de 1-1. Até falei que o Diego tava comentando. Foi um jogo da chuva, né, mano? Uma puta de uma chuva, não foi, Mal? Não sei, vocês lembram? Foi. Desse jogo aí? Tava chovendo Eu bastante. lembro que a Fúria foi de ônibus, o ônibus quebrou aqui, tivemos que andar milhares. Depois enfrentamos Quebrou o na Palmeiras. ponte do Hã? Santa Terezinha. Meu Deus do Mas céu. foi até o Capuava lá a pé com a faixa. Não. A faixa de E era as pano faixas pesada. pesadas, né? Não tinha essa daí gráfica hoje, uma das antigas. Molhado. Depois voltamos numa quarta-feira. Quarta-feira contra o Palmeiras aqui. Mano, 2-1, né? aquele jogo sensacional, né? Gol no finalzinho. O que falar daquele jogo? O que vocês lembram daquele jogo, mano? Fala aí, Roberto. Desculpa.
O jogo que criou, como todos, né? O Cerro já foi um jogo assim, mexeu com a cidade, né? Eu lembro bem do Bruno Daniel completamente lotado para a estreia do Cerro, né? E eu acho que foi o nervosismo que realmente o Fábio disse, ele dificultou bastante aí o nosso resultado, mas a volta contra o Palmeiras foi um jogo assim absurdo, né? Então o resultado para o Santo André foi um resultado que colocou a gente na briga, né? A torcida fez a festa. Nós tínhamos um elenco qualificado, né? Na época, ó, você conseguiu manter jogadores que nem Richarlison, nós tínhamos o Romerito, Sandro Gaúcho. JP, estoura essas fotos na tela aí pra rapaziada ver de perto, porque vale a pena. O Romerito, né? Não pelo modelo aqui que tá, mas as outras fotos que tem o pessoal no time. Aqui, o time, né? Olha o Igor perguntando se era eu. Se eu não me engano, o primeiro gol do Santo André contra o Palmeiras foi do Fernando, um chute de fora da área, acho que o Marcos aceitou. Aí o Osmar, que jogou, que nos deu o título, empatou o jogo. E aí, se eu não me engano, foi o Rodrigão, né? Rodrigão fez o 2-1 no finalzinho do jogo. E já vinha numa sequência, já vinha numa sequência contra o Palmeiras, uma rivalidade enorme, né, mano? De 2004, uma rivalidade, de 2003 também, já veio de 2003, Desde a base, né? Campeonato Rivalidade, Paulista, Sub-20, Copinha. Copa do Brasil 2004, aí as fotos do jogo de sábado, né? E a verdade é que o Marcos também não dava muita sorte com o Santo André, viu? Não sei se vocês estão lembrando, toda vez que ele jogava no meio com o da Santo rua. André, ele tomava cada gol absurdo, né? Ele culpava o refletor, o gramado, mas ele falava, não, eu tomava os gols mesmo. Realmente, o Marcos nunca teve muita sorte com o Palmeiras. Então, esse jogo foi o gol do Fernando, né? Rodrigão e tomamos a lei do ex, né? Que foi o Osmar que acabou fazendo o gol pro Palmeiras. Aí depois fomos pro Paraguai, né? Jogar contra o Cerro, esquerdinha foi, né? Perdemos de 1-0. E encerramos. As imagens do jogo, né? Essas da história, essa daí, ó, dá um pause nessa aí, JP. Esse é um momento emblemático pra gente. Volta na anterior aí, ó. Esse é o momento em que o Richarlison é expulso. A gente vinha realmente... Eu não sei se a gente vinha perdendo de 2-0, eu sei que a gente conquista o empate e o time tinha acho que mais 20 minutos de jogo ainda pra gente, e o time tava naquela avalanche, sabe? O momento que... E aí o Richarlison já tinha levado uma cotovelada, por isso que na outra foto ele tá com o negócio aqui, né? O curativo. E aí ele, daquele jeitão dele, vontade, voluntarioso, dá uma pegada no cara e é expulso. O que mais que tem de foto aí? Só pra gente passear pela 20 anos. Aí tá o time, né, ó. Outro Cerro. Segura essa aí também. Pode estar estourado pra todo mundo, né? Beleza. Vamos descrever esse time aí. Júlio César no gol. Ramalho, Fernandão, Romerito, Dedimar, Diego Padilha, Richarlison já com o curativo na cara, Sandro Gaúcho, goleador, Rodrigão. Agora aí é Rafinha e Leandrinho. Ou é Leandrinho e Rafinha? Leandrinho e Rafinha. Como chama aquele preparador que tá ali em cima? Estélio, né? Aí você tá perguntando. Isso aí ficou um tempão. O de cima, Estélio. Antes da gente dar sequência, então, ó, desse time aí, tem o Dedimar, que hoje tá lá no Nordeste, mandou mensagem pra gente. Também podemos soltar o vídeo aí do Dedimar mandando esse alô. É uma pena, né, que essa rapaziada tá... Alô, torcida andreense, tudo bem? Quem tá falando é Edmar, ex-atleta, ex-capitão aí. Do nosso querido Ramalhão. Cara, tava aqui lembrando da Libertadores. Quando nós estreamos, né? Ali, debutamos na Libertadores e a gente ainda não entendia o processo. E tivemos alguns jogos bem difíceis. Haja vista o de Tátira, contra o Deportivo, e contra o Cerro Porteño. Foram jogos assim que a gente sentiu bastante, né, com relação a toda a pressão e ao estilo do campeonato. Tanto que somente no final, nos jogos finais, a gente foi compreender melhor, né, mas já era assim, tarde, a gente deixou escapar alguns pontos, mas eu considero o jogo do Cerro Porteño um jogo de total pressão, um caldeirão ali. A gente suportando bem, mas a gente não conseguiu ali segurar, né, o resultado como deveria. Só que a gente tinha muita capacidade.
Tudo isso gerou muita experiência, mas a Libertadores, assim, tiro curto, no processo final, que a gente goleou o Tátira, os resultados não acabaram não combinando. Mas valeu a experiência, foi muito importante para o Ramalhão, para todos nós. Boas lembranças, né, velhos tempos que não voltam mais. Um abraço a toda a torcida do Ramalhão. Um abraço a todos aí no podcast, Deus abençoe a todos. Alegria participar aí com vocês. Rapaziada, faz tempo que a gente não tem um capitão que fica tanto tempo assim conosco, né? Acho que o Dedimar era além de capitão, um batedor de falta, de escanteio. Né? Acho que isso, além do craque. Era o xerife dentro de campo, né, mano? Era o cara que batia no peito e falava, mano, comigo, vamos resolver e... Eu tô com a camisa dele aqui. Olha aí, ó. Essa camisa que o Dedimar utilizou na Libertadores. Vê se dá pra mostrar na câmera aqui, ó. Aqui, ó. Camisa do Dedimar foi utilizada. Então, esse é o modelo da camisa do Santo André, né? Diadora, né? E tinha o nome do jogador nas costas, né? E a camisa que o Dedimar usou na época. E tinha aqui o número também. E uma baita de camisa, hein? Na frente. Essa aqui é do Então, nós Sandro temos também, aqui a da mesma camisa, época. que é a camisa número 1 do Santo André. E temos a camisa número 2. Essa foi usada no Parque Antártico. Né? Essa camisa foi do Sandro Gaúcho. Na hora o Santo André jogou com o Palmeiras, né? Então, uma lembrança aqui, jogou de azul, né? Parque Antártico. Então, essa é a camisa do Ramalhão, que usou na Libertadores, Diadora. Essa camisa tem uma história interessante aqui, que eu queria essa camisa do Sandro com o nome dele, né? E aí, quando tava o 6-0 ali, eu acho que o Sandro foi substituído, eu saí correndo na arquibancada para alcançar o Sandro no vestiário, ele falou, não, espera aí que eu vou te dar. Eu queria a camisa com o nome. Aí fiquei esperando, meu pai ficou lá comigo, ele saiu com essa camisa aqui, mas não veio com o nome. Talvez ele usou em outro jogo da Série B, mas é a camisa daquele ano que eu guardo com muito carinho do Sandro também. E, viu, Mal, só complementando, essa época da Libertadores é uma época que mexeu bastante com o torcedor. Não sei se vocês recordam que tinha o Bar do Mazinho, né? O Fleming ia com a Rádio Mar Azul FM, um doidão, né? Um visionário. Ele tinha uma estação lá no Bar do Mazinho e nesse período da Libertadores a torcida se reunia lá. Então ia uma grande demanda de torcedores lá no Bar do Mazinho e a gente ficava torcendo os jogos do Santo André lá no Bar do Mazinho. Então fica essa lembrança, né? Que é uma época boa que reunia bastante os torcedores, né? É uma época que a gente gostaria que um dia pudesse voltar, né? E uma lembrança também que você falou dessa Libertadores foi até no grupo da Fúria, né, Diogo? Mandaram o ingresso do jogo contra o Deportivo Tátira. Palmeiras. O preço do ingresso, mano. R$20 contra o Palmeiras foi. O foi. preço do ingresso, você vê, pô, jogar uma Libertadores a R$20, R$20 a inteira, né? R$20 a inteira. Aí hoje você vai jogar uma Série A2, 50 conto. E é o ingresso mais bonito que a gente tem guardado da Libertadores, que é aquele cartãozinho de APVC, já, porque os outros daqui do Brunão, pô, aqueles que tá sumindo, né, cara? Pô, mó dó, cara. Some tudo. Tá, Já eu peguei os meus pra ver, tipo, 2005 tá pagando, pô, puta no ingresso histórico e tá pagando. O do Parque Antártica, que deu pra guardar de visitante, acho que é o mais bonito ali que a gente tem na Libertadores. Hoje né? o QR Code nem funciona, mas deixa quieto. Rapaziada, deixa eu só mandar um alô aqui então, ó. O amigão lá do Alma Andreense mandando um alô. Sérgio Luiz Guisoldi dizendo na paquera, como diz Ayrton Marques. O cara do Acervo 1967 dando boa noite. O Vitor, vamos subir Santo André. O Juninho Siqueira mandando aqui, ó. Bora fazer churrasco. O Juninho tem que aparecer no programa também, hein, mano. Juninho. Só carne de porco. Juninho. Antônio Samodin, boa noite. Vamos ganhar quarta, rumo à Série 1. Ovio Ranzini. É o Ovidio. Grande Ovidio. Boa noite, pessoal. Desculpa por problema particular, não consegui participar do programa. O Ovidio já tá aqui com a gente hoje. Tá lá com uma questão particular, tudo bem. O Mário, grande Mário aqui mandando um abraço a todos, acompanhando mais um programa. Fernando mandando um salve lá de São Carlos, Fúria Andrense, máximo respeito. Grande Diogão e Luquinha, Sanca Loucos e Fúria. Sanca Loucos é uma amizade também que vocês já têm há um bom tempo, Há bom né? tempo, e falar pra você que o pessoal da Sanca Loucos do São Carlos, o Renan, presidente, estão fazendo puta de um trabalho com a criançada lá, mal. Um dia você puder ir lá em São Carlos e acompanhar esse trabalho que eles estão fazendo lá, pegar na quadra, treinando a criançada. Então, um trabalho da hora com os jovens, né? Um abraço aí, pessoal de São Carlos. Os caras têm medo do Diogão, né, velho? Todo mundo Os caras recepcionou nós lá contra a Ferroviária. Agradecer também, nós fomos para Aquário, os Os meninos caras deu um encostou. suporte legal lá. Nós tínhamos que voltar às 6 da tarde, voltamos 1 da manhã, mas fazer o quê? Faz Aqui, parte. ó.
Alma Andreense mandando aqui, ó. Diogão, o mano mais zica. Quando tá na bateria da Fúria, no repique, comanda. Puta que pariu, sempre admirei. Essa aqui é suspeita, Salve, né? Simone Araújo mandando um boa noite. O Aleph mandando um boa noite também. Quarta vamos fazer história de novo. Seu Odair Manzoni, lá de Itu. Torcedor nosso aqui também vai estar lá em Indaiatuba apoiando, hein, seu Odair? Grande abraço pra você, pra dona Mercedes. Marcelo Martins mandando um forte abraço do Marcelo e toda a Sanca Loucos pros nossos irmãos da Fúria. O Cello Marcelo pra quarta-feira naquele modelo a Vitória Ramalhão. Forte abraço, Luquinha, meu parceiro, Sanca Loucos e Fúria lado a lado, Marcelo Martins. Ricardo Pucci mandando um alô. Julinho Bezerra, boa noite, rapaziada. Cláudio Samaritano, que também tá em todas as partidas aí, mandando um abraço. O Almiro falando que a gente precisa chamar o Renato Ramos no programa. Segunda passada o Renato até tava aqui trocando ideia com nós. Nós estamos, o Renato tá convidado, é ele que tem que agora aceitar aqui. Pessoal, a gente falou um pouco das camisas, da história. O Luquinha deu uma acelerada, já deu quase todos os placar aí. Vamos ver um pouco desses gols aí, Luquinhas. A gente tem os gols dos dois jogos contra o Palmeiras. Vamos começar com o primeiro jogo, que é lá no Palmeiras. Palmeiras e Santo André o primeiro, 1-1. Isso aí, pode estourar na tela. Com áudio na narração pra gente ouvir. Você viu, Luiz? Não, é o... O Correia levanta, o Pedrinho ajeita a passada, espera a bola aqui. E faz um bonito gol. O Pedrinho. A bola foi muito bem levantada. Muito bonito. Olha como ela vai caindo pra... O tipo da bola que dificilmente o goleiro consegue defender, porque de baixo para cima, dificilmente ele consegue ver. Em direção aos olhos dele, não dá tempo de ver. Bola só pro Rafael. O Correia levanta, o Pedrinho ajeita a passada, espera a bola aqui. E faz um bonito gol. O Pedrinho. A bola foi muito bem levantada. Muito bonito. Olha como ela vai caindo pra... O tipo da bola que dificilmente o goleiro consegue defender, porque de baixo para cima, dificilmente ele consegue ver. Em direção aos olhos dele, não dá tempo de ver. Bola só pro Rafael. Dois belos gols, né? Mesmo o gol do Palmeiras foi um golaço também, mas o nosso gol, que bela construção de jogada, né? Faz tempo que a gente não vê umas coisas assim. O mal era do tempo da TechPix, a câmera mais vendida. Nesse tempo aí, rapaziada, o Roberto tava falando da gente se reunir no Mazinho. Que YouTube? Não tinha nem rádio. Não teve nem rádio passando esses jogos. Eu lembro que o jogo lá na Venezuela, se eu bem me lembro, não teve transmissão por lugar nenhum. O Cerro Porteiro nós assistimos no Santo André. No Jaçatuba. Eu assisti no Jaçatuba. Foi no Jaçatuba. Então, mas o primeiro jogo, se eu bem me lembro, acho que não teve nem transmissão, hein? Eu assisti o primeiro tempo. Acho que só teve áudio da Mar Azul. Eu acho que no primeiro jogo foi só áudio da Mar Azul FM. Mar Azul, o Fator também chegou a trabalhar no Mar Azul com o... Era o Flame, né? Vou mandar uma pergunta pro Fator aqui, pra ver se ele responde a gente sobre isso. Agora, esse que a gente viu... depois lembra da gente comentar que tem uma coisa importante, é a mudança de técnico, né? A gente começa com um treinador, que é o Ferreira, que, na minha opinião, concordo com o Fábio, mais do que o jogo contra o Cerro Porteño, o único time que perdeu o ponto pro Tátira fomos nós. Se a gente empata o jogo lá, a gente era o pontinho que ficou faltando. Mas enfim, a gente mostrou os gols aí lá do antigo Parque Antártica. Vamos ver agora os gols em Santo André. Santo André que vinha desse empate. Então a gente, só para contextualizar, a gente perde o primeiro jogo, empata o segundo. Empata o segundo ou perde o segundo? Empata o segundo em casa com o Cerro, empata com o Palmeiras. Aí fica o quarto jogo, pra gente era decisivo. Tinha que ganhar do Palmeiras. E aí vamos ver o que aconteceu. Olha o Fernando Marcos. Gol do Santo André. Fernando, na marca de 19 minutos, arriscou de longa distância, sem muito ângulo. Marcos foi pra bola, não conseguiu. Vem a bola fechada lá pra dentro da área, no desvio, sobrou pro Osmar. Camisa 22, na bola cruzada lá na segunda trave pelo Lúcio. Ela foi ajeitada para o meio da área pelo Marcinho. E aí o Osmar chegou diante do Júlio César, um voleio meteu a bola para dentro do gol. O Palmeiras empata o jogo em Santo André, 37 minutos.
Olha a chegada pro tiro, Fernando, a bola bateu na zaga, sobrou pro Rodrigão. Gol! Bom, que boa lembrança, né, gente? Acho que era um momento aí que o Santo André estava de verdade disputando entre os maiores times, não só de São Paulo, mas do Brasil, né? A gente tinha virado realmente a bola da vez, né? E o que foi ótimo, porque o São Caetano tinha sido campeão paulista em 2004. Vocês lembram disso, né? Isso é importante lembrar. Do Paulista? Aí a gente falou, No puta Ed merda, né, aí. cara? A gente agora, os caras foram campeão paulista e a gente vem, mete uma Copa do Brasil, metemos um zap em cima dos trocou, né? 7 ouros dele ali. E aí a gente chega, essa participação na Libertadores é muito pouco lembrada e muito pouco festejada por nós. Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente tinha que cada vez mais enaltecer. Exatamente, até porque São Caetano disputando a Libertadores e a gente ficava com aquele, tipo, atrás, como ser rival dos caras, os caras disputam a Libertadores e a gente não. Os caras quase ganharam Santo Olímpia. Aí quando a gente chega, ganha do Flamengo no Maracanã e a gente disputa uma Libertadores, cara, a gente não tá atrás, a gente tá na frente, a gente é o maior do ABC, tem que respeitar. E falar pra você que faltou aquele ponto pra nós passar, e se nós passamos, nós pegamos São Paulo, né? E acho que se o Santo André passa ali daquela fase ali, sei não, hein, mano. Porque o time já veio crescendo, né, mano? O time já cresceu. Porque querendo ou não, ganhar do Palmeiras, mano. Ô, Luquinha, o Roberto tava lembrando aqui, é muito importante lembrar isso. A gente tem um revés logo de cara muito grande, né? Lembra pra gente então, Roberto, quem que seria o treinador do Santo André e acabou abandonando. Foi até uma coisa meio feia, eu diria. Sim. Porque ele abandona dizendo que o time não tinha, que o clube não tinha condições pra estar onde estava. É verdade. Então, na época, o planejamento técnico contratado foi o Hélio dos Anjos, né? Então estava tudo fechado. Então o que aconteceu? Ele acabou desistindo, né, para montar o time. Isso atrasou o planejamento e depois acabou vindo outro treinador. Então isso também foi um fator, na minha opinião, crucial para que o Santo André tivesse uma estrutura. Então acho que por isso que o Santo André está no começo da competição até um pouco nervoso, né? Porque justamente por essa falta do começo meio desorganizada. Não, e esse começo desorganizado vai perdurar, Roberto, porque chega o Ferreira, que todo mundo é apaixonado, acho que por ele até hoje, né? Deus o tem aí. Mas o Ferreira também faz, acho que uma das poucas vezes que o Ferreira errou, eu diria assim, um erro estratégico. Ele foi pra Venezuela com medo, Luquinha, achando que a gente tinha que ficar defensiva, né? Na defensiva, levamos um gol bobo. Quem me mandou aqui agora acabaram de me informar que teve sim transmissão dessa partida. Foi o Ivan da Ramalhonautas, acabou de falar que teve transmissão. Eu confesso que eu não lembrava. Eu assisti. Que jogo? Deportivo Tátira 1, Santo André 0. Na estreia. E na sequência disso, o Ferreira acaba caindo e quem assume... Vocês lembram ou não? Sérgio Soares. O Sérgio Soares. Sérgio Soares que mandou um alô pra gente aí também. Então vamos ver o que o Sérgio lembrou dessa... Olá, galera. Mais uma vez, uma satisfação estar podendo participar do podcast, né, no momento tão especial que foi a Libertadores de 2005, na minha estreia contra o Palmeiras no Parque Antártica. Eu assumi o time no lugar do Ferreira. Foi um jogo onde nós empatamos em 1-1, né? Gol do Rafinha e gol do Pedrinho. E depois de um mês era o jogo da volta no Bruno, onde nós ganhamos por 2-1, gol do Rodrigão e do Leandrinho, vencendo o Palmeiras já no retorno da Libertadores naquela oportunidade. Foi 2 grandes jogos, né? O Santo André representando muito bem, enfrentando um adversário forte como o Palmeiras, e nós conseguimos o resultado que nos colocou vivo dentro da competição. Para a última rodada, que foi contra o Deportivo Tátira, jogando em casa, a gente precisava vencer de 5 gols de diferença, nós ganhamos por 6-0, fizemos um grande jogo, mas Palmeiras e Cerro acabaram empatando em 0-0 no Parque Antártica. E esse resultado acabou nos deixando fora da fase seguinte. Mas eu me recordo bem que foi a maior goleada que teve na Libertadores 2005, aquele 6-0 contra o Tátira no Brunão. Valeu, galera!
sempre bom lembrar dessa passagem na Libertadores. Bom, obrigado aí pro Sérgio Soares, né? É um cara que tá com a gente sempre aí, sempre que a gente precisa, contribui aí, tá presente. A gente chega, então, só para relembrar, né? A gente perdeu do Tátira, Ferreira, depois a gente ainda empata esse jogo em casa com o Ferreira como treinador. O Sérgio Soares assume, a gente empata, ganha do Palmeiras. Vamos jogar lá no Paraguai. Não é no Defensores del Chaco, é no outro estádio. No Campo do Cerro. Eu mesmo sempre achei que foi. No Campo do Cerro. No próprio Campo do Cerro. O Walter que foi que me corrigiu. Eu não lembro também o estádio. Walter, se estiver assistindo aí, manda aí. O Walter falou que era outro estádio. E aí, o que o Sérgio comentou é o seguinte, a gente chega para a última rodada precisando tirar uma diferença de gols no saldo e torcendo para que ou o Cerro ganhe o jogo do Palmeiras ou o Palmeiras ganhe do Cerro. E é óbvio não, né? Mas é triste, mas os caras fizeram um jogo de compadre lá, sem muita... Porque o empate favorecia os dois. E a gente entra pra história, a gente tem os gols aí, eu acho, dessa goleada, vamos ver. Rodrigão. Goleirão, chega a barreira mais pro lado que nós estamos gravando. Goleirão, tô explicando pro goleiro que tá todo mundo mal posicionado. Goleirão, chama o 14 ali, pô. A bola vai acabar entrando, bicho, vai acabar entrando. Aí, ó. Volta pro gol, goleirão, tá muito longe, cara. Agora é Esfueda. Mira la pelota, mira, fodeu. César Farias, o técnico do Deportivo Táchira, ¿cómo está el equipo para esta noche? Está bien, siempre en una presentación internacional se debe llegar con el mayor profesionalismo. Y con ese Vanderlei Luxemburgo, Vanderlei está en España, pero no habla español. Entonces, ellos están haciendo un fascículo de idiomas Luxemburgo para aprender el brasilero, el portuñol, que es una mixtura de portugués con español. ¿Tú piensas que es posible para alguien que habla español aprender el brasilero con Luxemburgo? Essa foi uma matéria da MTV na época, né? Que o Marcelo Bonfá fazia o Rock Go e tal. Paulo Bonfá. Marcelo Bonfá do Legião? Esse é Paulo o quê? Esse é o Bonfá. Paulo Bonfá, irmão, é o primo dele. O Roberto comentava aqui, né, Diogo e Luquinha, e acho que o Doug falando pela Chopp aí. As organizadas naquele momento estavam vivendo também uma fase áurea, né? A gente viu a faixa da Ramalhão Chopp ali, né, Doug? Você lembra disso aí? Conta um pouco. Vou falar um pouquinho, porque 2005 foi um ano importante pra gente. A gente fundou a Ramalhão Chopp e a primeira torcida alcoólica aí do grande ABC, dos times do ABC. E esse jogo especial, cara, a gente levou o sinalizador do começo até o fim do jogo, a gente ficou acendendo. Parecia a Esquadrilha da Fumaça subindo o sinalizador. Tinha pouco integrante, mas a gente fez uma festa bonita. Esse jogo foi bem marcante, a gente saiu no diário do grande ABC aquele ano ali. Foi bem marcante estrear a torcida no ano de Libertadores. Foi bem importante. A Fúria tava no recomeço, né? Até o Roberto falou, nós tudo moleque, né, mano? Tudo pequeno. E o mal que nós lembramos as coisas de 2004, oh, meu Deus do céu. Então, Era Dioguinho e Luquinhazinho. Eu era quieto, era da paz, eu sou ainda, né? É bacana também, né? Porque foi uma época que começou um novo movimento da torcida, que até hoje está fortalecido, né? Então a gente lembra de vocês tudo pequenininho lá na bateria, lá gritando, né? E eu queria até saber do Diogão, né? Para ele, como que era aí com os seus 17 anos, né? Iniciando, como que você veio, né? O Diogão veio torcer pro Santo André depois da Copa do Brasil, né? E foi um movimento com a torcida na época, né? Como que era a sensação, né? De estar lá torcendo pelo Santo André e representando lá na arquibancada, lá com a torcida. Bom, na verdade a gente já começou na torcida em 2003, né, Luquinha? 2003 No final de 2003, começo de 2004. Aquela final lá, o primeiro jogo que eu lembro que eu fui na torcida mesmo foi a final contra o Ituano, lá da Copa do Estado. Mauá?
Já começou um jogo bom, né? Foi o primeiro jogo. Teve um no Brunão também, em 2003, acho que era... Era outra eles Copa. Não vieram depois. Contra o Ituano também. Aí, foi nisso aí, a nossa trajetória na torcida começou assim, né? Mas em 2005 foi o boom da torcida mesmo, tipo, da... Luquinha, que faixa é aquela ali, será, hein? Verde e amarelo, lá, as bandeiras do Brasil. Olha que louco, mano. O que será que era aquilo, Diogão? É da Fúria? Não, nós não tínhamos faixa assim, não. Ali, o que era aquilo ali? Não dá pra ver, se alguém lembrar aí o que era essa faixa. Fábio, e você? Como é que você lembrando caiu Correia, pro Santo André? Acho que fala um pouco da sua família, né? Que também nem todo mundo tá ligando você aí, a família que você faz parte, que também tem uma grande história com o nosso time. Sim, eu sou sobrinho do Ayrton Marques, né? Para quem não conhece, né? Que acompanha o Santo André, aí, o esporte no ABC em geral. Então, quem levou para o estádio foi meu tio e meu pai, né? Até muita gente confunde meu pai com o Marques, né? Que também é o Luiz Marques. Mas me levaram para o estádio e eu já dei sorte pro time ali. Porque o meu primeiro jogo eu tinha 6 anos de idade e foi em 1997. Aquele Santo André imbatível na época, né? Que fez uma grande sequência de vitórias ali. Quem era o zagueiro desse time, irmão? Que veio no programa. Que veio no programa, não assistiu aí. Diego. Tem que não. Diego. Sérgio Baresi responderam aqui, Baresi, ó. Vai de lição de casa, ia ganhar o livro hoje do Sombras de Azienda, perdeu o livro, vai ficar pro Roberto hoje, que soube aqui a resposta. Tem que assistir o programa dele pro próximo. Vou pedir pro Eu Zaba. não sabia. Eu ia acertar. Não, e assim eu fui evoluindo ali, gostando do time, mas o dia que eu me apaixonei pelo Santo André foi no acesso de 2001, que foi ali que eu entendi o que era o Esporte Clube Santo André. Eu via pessoas ajoelhadas atravessando o campo e falei, pai, tio, o que eles estão fazendo? É a paixão, é a promessa de atravessar o campo ali e o acesso que a gente ficou esperando por anos e anos, né? Então, assim, foi uma emoção muito grande ali, naquele acesso. E dali para frente, todos os jogos em casa, fora eu tentei acompanhar alguns. Eu tinha uma meta com meu pai que era conhecer todos os estádios do Brasil, né? Infelizmente não foram todos, mas foram alguns e várias histórias aí que tem por trás desses jogos do Ramalhão. E para complementar, Roberto, não só o Diogo, né, mano? Vou falar que aquele ano da Libertadores, a Fúria tinha muito moleque, mano. Tinha. A molecada do mutirão, lá onde o Diogo mora, que veio presente, né? Veio forte, o pessoal do Parque Erasmo ali. E era muito moleque que hoje, até hoje continua, né, Gordão? Então foi uma subida enorme, mano, da molecada hoje. Hoje nós ainda é moleque, mas a gente tem uma cabeça mais vivida mais cheia. da bancada, né? Mais cheia. Ô, Roberto, e você? Como é que você cai no Santo André, cara? Então, só complementando aqui o assunto Libertadores, a gente tem que ver que após a participação do Santo André na Libertadores, eu acho que nós podemos considerar que foi praticamente a época de ouro do Santo André. Né? Porque deu sequência para a Série B do campeonato, nós conseguimos manter um elenco competitivo, né? Então isso conseguiu até você aumentar a quantidade de torcedores no estádio. Então você conseguiu dar uma sequência. E isso culminou em 2008 com aquele super time que nós montamos, né? E acabamos subindo de novo para a Série A. Então você vê que a partir da Copa do Brasil e a sequência da Libertadores, eu me recordo bem, acho que a maioria de vocês também, então você sabia nome de jogador, você tinha elenco de qualidade. Então o Santo André, nesse período, acho que foi o período que marcou, acho que a grande parte dessa geração, né? Então a importância da Libertadores na vida do torcedor, eu acho que é fundamental a gente eu acho ressaltar até que isso aí foi um problema para nós, porque essa geração acredita que aquilo ali ficamos mal acostumado, inclusive, né? Porque a gente, é o que o Fábio falou, a gente que até chegar 2001, quem acompanhou o time nos anos 90, cara, era muito essa realidade que a gente vive hoje, né? Jogos, só não era o jogo à tarde, era o jogo à noite, normalmente com a garoa, a gente lá na arquibancada descoberta reclamando porque era um frio do caramba. Então você vai lembrar até nome de jogadores, né? Claro. Que hoje que a gente não lembra, né? O jogador passa, vai embora e não tem identidade. Antigamente você já sabia que o jogador ficava 4, 5 anos no clube. Um né? abraço pro meu xará Maurício, goleiro Sambadinha, que fez aniversário ontem, que era o goleiro de 2001 ali. Da Sambadinha na Javari lá, todo mundo lembra. Pô, mas completando o que o Roberto falou, a gente é privilegiado de ter pegado essa fase do Santo André, privilegiado. Sinceramente, assim, tipo, amo o Santo André, sei que o Santo André é capaz, nunca duvidei, mas, pô, ganhar a Copa do Brasil e disputar uma Libertadores é difícil, hein, cara. Então, a gente foi privilegiado de pegar esse momento do Santo André aí até 2010 em
É aí que nós ganhamos a gíria peso da camisa. Que nós vamos jogar agora quarta-feira. Vamos lembrar que pode ser que a gente tá inferior lá. Mas essa camisa aqui, meu amigo, tem peso. Então, e na hora H lá da decisão, é incrível. A gente que acompanha o jogo vê o respeito do adversário. Então, esse período aí, o Santo André conseguiu ganhar o respeito a essa camisa. A camisa, a torcida, né? Que a torcida faz diferença, né, mano? Nós, a torcida do Santo André é diferente, né, mano? Você vê que mesmo nessa Série A2, a situação que o time tava no começo, nós não abandonamos, nós nunca vai abandonar o time. Mas você vê que tipo, a camisa é pesada e a torcida também faz uma diferença, porque os jogadores sentem, né, mano? Mas precisa de mais apoio, né, Luquinha? O que esse jogo aí que começou os ônibus, por exemplo, foi uma iniciativa legal. Eu posso fazer uma pergunta? Você acha que nós estamos acompanhando uma Libertadores, né? Uma Libertadores que vem de uma Copa do Brasil e uma Série B. Você vê que os jogos são à noite. Você acha que não tem uma parcela de culpa esses jogos 3 da tarde? Não, uma parcela não, né? Desculpa. Os jogos de quarta-feira às 3 horas da tarde, mesmo esse jogo... Eu inclusive, acho que o Primavera de Indaiatuba se equivocou e não inverteu o mando. Porque eles vão jogar lá, eu não acredito que eles vão conseguir manter a média de público que eles têm feito aí. Média de 1.500, 2.000 pessoas. É uma boa média. Num jogo de quarta-feira, por mais que seja uma decisão às 3 horas da tarde, mesmo que tenham 3.000 pessoas, se fosse num sábado ou se fosse de noite, Luquinha, era o dobro disso aí, cara. Entendeu? É Então, muito pesado. Acho que tem muita diferença, né, mano? Você vê esses campeonatos aí à noite, querendo ou não. Eu acho que o ambiente de ser à noite, mano, muda muito a arquibancada, né? E desgastou o time também, né? Porque você pega uma sequência de jogo com mais de 30 graus, não tem atleta que consegue manter um ritmo técnico com uma temperatura dessa. Então o Santander jogou uma sequência de jogo só esse horário. É igual nós estávamos conversando, né, Diogo? Igual nós conversamos aqui agora. É uma evolução, né, mano? Porque igual em 2004, 2005, nós era tudo moleque. Então, mano, nós vivia... Tivesse jogo lá na Paraíba, nós ia. Hoje não, você vai querendo ou não... Vocês vão ficando mais velhos, nós vai ficando mais velhos, nós começamos a criar uma responsabilidade, tá ligado? Então, tipo assim, quem acompanhou esse tempo aí, ficou na torcida, criou a responsabilidade, mas não tem mais aquele tempo pro Santo André, tá ligado? Tem e não tem, né? Porque jogo 3 da tarde não tem como, muita gente trabalha. E afastou muita molecada que nós podíamos trazer pro Santo André. Como trouxe antigamente, tá ligado? Igual nós entrou moleque porque o Santo André trouxe, nós acompanhou e nós entrou. E hoje o Santo André poderia trazer como fez, né? Mas 3 da tarde, mano, o jogo, entendeu? É foda, mas Deixa eu puxar 3 pontos do que você tá falando aí. Um ponto é que foi uma coisa legal aí que o Santo André fez de puxar os mascotinhos, essa ideia do mascote forma torcedor do Santo André, tem que continuar pra frente, esse projeto é bem legal. A ideia dos ônibus, cara, eu quero mandar um abraço aí pro Binho, cara, que o Binho aí tá na parceria com a prefeitura e ele espalhou com as torcidas aqui o trabalho com a Fúria, com o Esquadrão, com a Tuda, para trazer esses ônibus. Tem que continuar também isso também nas quebradas, tem que pegar o pessoal de quebrada aí, puxa um ônibus aí, puxa a prefeitura, puxa o clube. Faltou uma divulgação aí do site da prefeitura e do clube apoiar os ônibus, mas uma puta de uma iniciativa que tinha naquela época, 2006, 2007, né? Que era bem legal ter os ônibus de quebrada. E falando o que você falou de acompanhar o time, foi na Libertadores, voltando para Libertadores, uma pena a gente não conseguir fazer uma caravana internacional, né, cara? Era o nosso sonho. Hoje a gente faria, né? Hoje a gente faria, cara. Isso eu acho que a Fúria e a Esquadrão, mas mais a Fúria mesmo pelo que a gente vê nos jogos fora, mostra a evolução. Eu não tenho dúvida que a gente teria uma caravana internacional. Não, se hoje nós jogamos uma Libertadores com os preços que antigamente... Mas é fácil. Mesmo que fosse com o preço de hoje, Luquinha, o Santo André não ia jogar, a gente não jogou sozinho. Sim, mas certeza. Na Venezuela, por exemplo, a gente jogou sozinho, né? Não, mas eu falo assim, mal. Tipo assim, hoje, com os preços de hoje, com certeza a torcida tá. Mas os preços antigos, nós fechávamos um Paraguai aqui. Rapaziada, peraí, só pra gente não se assustar, mas 7:50, a gente tem que começar a caminhar o programa pro final. Deixa eu já te passo a palavra, Doug, só ler aqui mais alguns comentários de muita gente que participou. O Zorba participando, abraço para a bancada, especial para o Fabinho. Estou aqui curtindo minha netinha Catarina de 3 meses. O Alma Andreense mandando aqui, historicamente já enfrentamos muitas vezes o Palmeiras, o Nunes cansou de fazer gol neles. Talvez dos times da capital seja o que menos perdemos. Precisava puxar o histórico de confrontos. O Ale Bachega tem. A Taimara, Diogo, meu orgulho, um salve da sua parceira.
Vitor Xavier, grande Fábio, precisamos de um programa com a família Marques, aí tem história. O seu Odair mandando aqui, ó, quarta-feira nos encontramos novamente, moro em Sorocaba, perto de Itu. O Vitor falando, conta a história dos fogos contra o Cerro. Alguém lembra? Se eu não me engano, a história dos fogos não é a história que a gente comprou os fogos da cor errada? Eu lembro que teve no início do jogo, os fogos não paravam. Eu acho que também. E o juiz para o jogo. O juiz para o jogo, ele não deixa continuar. Demorou pra começar. Demorou o início. Fumaça foi tudo pra parte de dentro do campo. Arthur Maurício, um abraço aqui de Boituva. Forte abraço do GTA. O GTA. Cauê Bove Martins, um grande abraço ao meu irmão Fábio Marques, embaixador de Santo André em todo mundo. Juninho Siqueira, época boa, hoje já era, só sofrência. Discordo um pouco, hein, Juninho? Não é só sofrência. O clima na arquibancada tava muito bacana também. Sempre foi sofrência. Não, é sofrência e é felicidade. Antigamente nós sofríamos 90%, hoje é 98%, vai. Caverna. Alguém conhece isso aqui? Brabo. Fui em todos os jogos em casa, ainda criança. O Caverna é criança agora, na época ele foi igual o Bruno Daniel vai agora. E o BD vai passar ele. O Alma mandando aqui, ó. Tenho a impressão de que nosso momento, apesar do futebol não estar como gostaríamos, também está rolando uma renovação na torcida. Muita molecada chegando, isso é muito legal de se ver. Arthur mandando, Arthur comédia, hein, velho? O Arthur aqui do Papo falando. E o Papo? Estamos acabando aqui, estamos acabando. O próprio cara do Papo dando uma... Temos mais um vídeo ainda, calma. Gerson França, que tá em todas aí, assiste com a gente. Boa noite, galera. Valeu, Gerson. Uma ótima resenha com os verdadeiros, muito bom. Joel, boa noite a todos. Um grande abraço ao Fabinho. Conheci ainda criança. Almiro Machado. Quem era o presidente da Fúria na época, Diogão? Renato Ramos. Eu tenho uma foto, não achei essa foto, cara. Se eu contar a história pra vocês, a gente acabou o jogo, o Renato... Acabou de passar, será que Não. Então, mas eu não tinha a foto com o Renato. Eu e o Renato saindo, o Renato tá com o surdão assim, ó, a gente chorando, porque tinha ganhado 6-0 e tal. E tem um banner, a gente tava na arquibancada descoberta, naquela parte que tem a inclinada, tinha um banner gigante. Eu falei, Renato, encosta aí pra eu fazer uma foto, porque nunca mais a gente vai ver esse banner aqui, velho. E eu tenho essa foto dele com o banner Copa Toyota Libertadores de América. Esse jogo a gente ficou ajoelhado na bancada, eu lembro que no final do jogo a gente acompanhando pelo rádio, né, o jogo do Palmeiras, ó. Eu tava tão ansioso nesse jogo que eu fiquei lá 3h30 da tarde esperando o carro da Toyota chegar na cegonheira. E eu vi os carros chegando, que eles posicionavam o carro atrás do gol. E aí eu fiquei... Foi um dia tenso, mano. Foi um dia que não passava o dia, mano. Não. Nós estava lá na... Nós estávamos no Capuava ainda, né? Eu acho que... Não, foi um período sem... Na casa do Gordão. Sem sede, até a do Erato ali, né? Não, nós se encontrava na casa do Gordão, nós estávamos no mutirão. Foi lá em casa, mano. Foi lá no mutirão. Mano, não passava a hora, mano. Tipo... Rapaziada, tem um último vídeo aí que eu acho muito bacana, porque é uma pessoa que a gente poucas vezes vê falando do Santo André. Eu até comentei com ele isso, ele ficou bravo comigo. Agradeço aí, Richarlison, de ter mandado o vídeo. Desculpa aí se eu fui meio... Segundo ele, fui até meio mal educado aí. Foi mal. Mas ele mandou um alô também, figuraça, né, velho, desse Processa time. ele. Fala, torcedor andreense, tudo bem? Richardson aqui falando. Para comentar um pouquinho sobre aquela Libertadores de 2005, um ano muito importante para a história do Santo André, para a minha história como atleta de futebol. Foi dali que eu comecei a ter a possibilidade de aparecer para o mundo, aparecer para o Brasil, através da oportunidade que o Santo André me deu de vestir aquela camisa. Naquela ocasião a gente era sabedor da dificuldade que era classificar, mas a gente teve hombridade, a gente lutou até o fim. Era um grupo muito difícil, com Palmeiras, Cerro Porteño e The Strong, e a gente lutou até o final, né? O importante foi, e o momento marcante para mim, com certeza foi o último jogo em casa, contra o The Strong, que a gente tinha que fazer... Um placar, né, alto, né, para tirar o saldo de gol tanto de Palmeiras quanto de Cerro Porteño e depender do resultado entre essas duas equipes que acabaram empatando e a gente ficando fora. Mas motivo de muito orgulho, lembrar desse momento e agradecer pelas portas abertas, por ter o Santo André ter me dado a oportunidade. E a partir de ali, a minha vida ela mudou totalmente, né? Naquele mesmo ano fui contratado pelo São Paulo, enfim. Um agradecimento mesmo, lembrando dessa marca, desse dia histórico, e que vocês possam estar comemorando aí
Um grande abraço, muito obrigado. Espero que fique marcado para a grande história do Santo André. Valeu! Rapaziada, últimos 10 minutinhos aqui pra gente ir se despedindo. Então, primeiro agradecer a todo mundo que veio, todos os jogadores e atletas que mandaram os vídeos. A ideia do Luquinha aí da gente fazer esse programa. Fico triste porque achei que a diretoria também não lembrou dessa data. No sábado, que foi o nosso jogo, foi a data do primeiro jogo com o Cerro Porteño, se eu não me engano, ou talvez tenha sido a data da primeira vitória. Enfim, eu acho que a gente ainda precisava falar um pouco mais disso aí. Eu começo agradecendo então a mim mesmo, óbvio, valeu. Calma aí, irmão. Não, só pra me despedir já, pra ficar pra cada um falar. Pra mim foi um ano mágico, o Roberto falou e pra mim é verdade, velho. Muito obrigado. Quem quiser comprar o livro do Vlad aí, ó, pra lembrar como é que a gente chegou nessa história, o Vlad tá vendendo o livro da Copa do Brasil, R$40, chama nós no Instagram. Obrigado, gente. E, ô, Maio, como nós conversou, né, é uma história muito enorme, né, a Libertadores é sem palavras. E nós quer fazer a parte 2, né, mano, porque nós trouxe 3 torcedores que presenciou. E tem muito torcedor também que tem história pra contar da Libertadores, né, mano? Tem o Ovidio, tem o Esquerda, mano. O Esquerda aí, se puder vir, porque o Esquerda foi o cara que foi pro Paraguai, né, mano? Foi o cara que, né? Também de esquerda, o Eduardo Juquinha e o Walter, cara. 3 mano, torcedores do Santo André que representaram lá. Então, se Deus quiser, nós vai conseguir fazer a parte 2, porque é 20 anos, né, mano? 20 anos de um puta campeonato que nós disputou. O Rico quer dar um salve aí. Fala aí, Rico. Não, eu só queria... Fala só para as gatinhas da escola. Ô, Diogão, fala pra gente como que a Libertadores fortaleceu com a torcida, né? Chamou mais gente? Como é que foi? Fala pra gente aí. Ah, com certeza, né, mano? Libertadores, campeonato aí que todo mundo segue, mano. Com certeza foi o ano que entrou muita molecada, muita gente na torcida, tá ligado? Aproximou a gente muito do povão também, tá ligado? A gente era uma torcida, tipo, ficava lá no canto, lá. Tipo, antes disso era uma torcida que não se aproximava muito do povão, né? Torcida organizada. Aí a Libertadores aproximou muita gente do povão, mano. Muita molecada nova, mano. Eu queria lembrar, isso da questão da Libertadores é uma questão de estar lembrando esse ano, principalmente com a molecada nas escolas, cara, porque 20 anos depois, era importante dizer que o Santo André participou da Libertadores. Essa molecada que vai torcer pro time da Europa, torcer pro time não sei da onde, cara, saber que o time da cidade dele participou da Libertadores. Isso tinha que ser um marketing do clube, um marketing do clube, da prefeitura. Isso tem que ser levado para as escolas e que depender da torcida a gente vai fazer nossa parte. Eu acho que não só não só Libertadores, né, mano? Eu acho que tinha que levar pra escola a história do Esporte Clube Santo André, mano. Exato. Desde o começo até agora, tá ligado? Pra molecada pegar o ritmo mesmo do time, tá ligado? Porque, igual eu falei, a mídia, mano, a mídia é suja, a mídia só fala dos 4 grandes, tá ligado? E isso se não partir de nós, a torcida, não partir da prefeitura, não partir do próprio clube, fazer isso, trazer torcida nova, mostrar a história do clube, mano. Entendeu? Vai ficar nós vai ficar no velho e é foda, né, mano? Rapaziada, temos o programa daqui a pouquinho, 10 minutos começando. Roberto, muito obrigado. Suas palavras e considerações sobre esse momento histórico que vivemos 20 anos atrás. Só pra lembrar que naquela época, 20 anos atrás, significaria 1985, cara. Olha que loucura, hein, mano? 2005, né? Se a gente olhasse pra trás, 20 pra trás seria 1985, que parecia que naquele ano, falar de 85 era falar da século passado, praticamente literalmente. Começo do Santo André, né? Então você vê, subimos em 81, né? E disputamos muitos campeonatos paulistas, né? Foi um clube tradicional, né? Então você tira por base. Então eu espero que o Esporte Clube Santo André aproveite melhor essa história que ele tem, divulgue melhor, porque quem esteve no estádio, não sei se vocês viram, tinha um projeto Piratinha, e no final do jogo eu acompanhei o goleiro Carlão, foi até a arquibancada, e olha, é de encher os olhos, de ver a interação das crianças do projeto, que foram até o Carlão, jogador, e ele, a felicidade deles de interagir com o jogador, que foi o ídolo da partida, inclusive, né? Então você vê como a gente tem
potencial para fazer essas crianças vir para a arquibancada. Então, não é um trabalho difícil, né, Diogão? Então, eu acho que é um trabalho simples. Então, você trazer essas crianças para interagir com os atletas. Explica pro Ovidio que ele não é criança, porque o Ovidio vai lá e ficou chorando que queria tirar foto, não pôde. Diogão, suas últimas considerações. Suas últimas não, né? Suas considerações de hoje sobre esse momento aí e sobre o futuro. Agradecer aí o convite aí do Mal aí da rapaziada aí, Doug, Rico, Luquinhas aí, o pessoal que não tá aí também, o Arthur, o Thiago lá, né? Os outros manos que compõem o papo aí. Agradecer e mandar um salve aí pra todo mundo aí da Fúria, mano, pra todos os bondes aí. Pra todo mundo aí, o torcedor andrense aí. Vamos que vamos subir. E aí, Fábio? Bom, primeiramente agradecer o convite, né? Sempre muito bom falar do Esporte Clube de Santo André. Agradecer as mensagens aí de todos os amigos que enviaram e também mandar um abraço pra galera da Tuda lá, senão vão ficar bravo comigo. Então um abraço pra Tuda aí também. Né? Os velhos estão lá, estão firme e forte, mas estão em todos os jogos lá. Um abraço pra galera lá e obrigado pelo convite mais uma vez. Valeu. E aí, Luquinha? O que foi? Suas considerações sobre esse momento, ponderações sobre o futuro. Primeiro é parabenizar, né, a torcida do Esporte Clube de Santo André, que tá marcando presença aí no Brunão desde o começo, né? Sempre acreditando até o fim. Quarta-feira, mais uma batalha. E estaremos lá, né, apoiando o time. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? E é isso aí, rapaziada. Vamos acreditar até o fim, que nós sabemos como é o Esporte Clube de Santo André, né, mano? É nas dificuldades que nós crescemos. Rico, suas considerações aí. Muito bacana, né, saber dessa Libertadores, né? Que você já era nascido em 2005? Já. Já tinha 20 anos, já. Não tinha nem nascido ainda, irmão? Não tinha nem nascido, mano. Mas ele vai ver a próxima Libertadores com um projeto firme, forte. Vamos ver. Mas é bem bacana, né, mesmo? E aí, rapaziada, só pra acabar, sim ou não? Santo André sobe ou não sobe, Diogão? Lógico que sobe. Vamos subir lá contra o... Sobe, são 3 jogos pro acesso e eu acredito que já subimos, caralho. Então, desculpa. Próximo programa, só quero saber quem tiver. Já vamos classificar. Então é isso aí, rapaziada. Valeu. Vamos subir Santo André. Vamos subir Santo André. Vamos subir Santo André.